Amém. Amém. Irmãos, estamos terminando, infelizmente. Nós estamos falando sobre o Espírito Santo na Bíblia. A pessoa do Espírito Santo, como é que a Bíblia apresenta a pessoa do Espírito Santo. Estamos olhando versículo por versículo que refalam, mencionam, citam o Espírito Santo. No livro de Apocalipse, a presença do Espírito Santo ela é bem, vamos dizer assim, bem difícil por causa de algumas traduções da Bíblia. Mas espero que a gente consiga encontrar a palavra de Deus, por meio da palavra de Deus, o que a Bíblia nos ensina sobre esse Deus presente, esse Deus importante na fé da vida cristã. Abram suas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 4. Apocalipse, capítulo 1, versículo 4. Diz assim a palavra do Senhor: João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Amém? Irmãos, na tradução portuguesa, em português, esse espírito, e em outras passagens também, esse espírito é com letra minúscula, dando a entender que não é o Espírito Santo. Quando a palavra o Espírito está usando a minúscula, é Espírito comum. Espírito do homem, Espírito maligno, Espírito como uma ideia, como um ambiente, como um sistema. Mas nas Bíblias americanas, em outras Bíblias, esse Espírito ele costuma estar em letra maiúscula. Porque o tradutor, e eu fui pesquisar os maiores exegetas da Bíblia, e todos eles concordam que esse 7 espírito é o Espírito Santo. Então, eles colocam este espírito em letra maiúscula, revelando ser o Espírito Santo. Em grego, 7 espírito, em grego está o Espírito séptuplo. Não está 7 espírito. Em grego é Espírito séptuplo. Devido a ser o Espírito séptuplo, ou seja, o Espírito em 7 formas, em 7 proporções, em 7 manifestações, todos eles concordam que isso aqui é o Espírito Santo. Apocalipse capítulo 3, versículo 1. E ao anjo da igreja que está em Sardo, escreve isso, diz aquele que tem os 7 espíritos, agora olha só, os 7 espíritos de Deus. Deus não tem espírito minúsculo. Deus tem espírito maiúsculo. Então, mais uma vez aqui, o espírito séptuplo de Deus. Então, já faz aqui que não é qualquer espírito. Capítulo 4, versículo 5. E tronos saíram relâmpagos, e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Olha aí. Lá no capítulo 1, versículo 4, não está falando que é Espírito de Deus, mas nesse verso aqui diz que é. Capítulo 5, versículo 6. E olhei, e eis que estava no meio do trono dos 4 animais viventes, entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto, tinha 7 pontos, 7 olhos.
E são 7 Espíritos de Deus enviados em toda a terra. Mais uma vez, Espírito de Deus, enviado por toda a terra. A partir desses 3 versículos, em que a palavra sétuplo, Espírito sétuplo, aparece, todos os demais exegetas, os maiores, inclusive, os maiores, Frei F. Bruce, Gordon Fee, Osborne Grant, todos eles que fazem um comentário exegético do livro do Apocalipse, todos eles são unânimes em afirmar que aqui é o Espírito Santo. E aí, por que o Espírito Santo? Por que 7? O número 7 é muito presente no livro de Apocalipse. O número 7 está em muito destaque no livro de Apocalipse. São 7 trombetas, são 7 taças, são 7 selos. Não é numerologia. O que eu vou falar aqui não é numerologia. É tipologia. É tipologia. O número do homem é o número 6. O número da perfeição, da plenitude, é o número 7. Por isso que o anticristo é 666. Por que 666? Porque ele não é a perfeição. Ele não representa a perfeição. E o 666 está se referindo ao triunvirato maligno, que é Satanás, que é o anticristo, a besta, que é o falso profeta. Aí você fala, mas Satanás não é homem. Mas por 2 vezes na Bíblia, a Bíblia fala que Satanás, ele pensa como homem. 2 vezes na Bíblia, a Bíblia fala que Satanás, ele pensa de maneira humana. Jesus fala isso. Quando Pedro fala de forma alguma será passar por essa provação, lá em Mateus capítulo 16, Jesus fala, arreda de mim, Satanás, porque tu não cogitas coisas de Deus, mas tu cogitas coisas do homem. Então, por mais que ele seja um querubim caído, ele é um querubim que a mente dele, o coração dele é um coração caído igual o homem. Em péssima qualidade como homem. E aí ele é 6, a besta que subiu do mar, que vai ser o dominador do mundo, é um homem 6, e o falso profeta, que vai ser o braço direito desse líder mundial no futuro, que nós chamamos de anticristo, é um homem 666, representando que esse triunvirato será um triunvirato que será sempre, ele autentará a perfeição, mas só conseguirão a qualidade humana. Eles buscarão a plenitude, mas eles ficarão reduzidos à condição humana. Porque o número 7 na Bíblia é perfeição, plenitude. A palavra plenitude, para a gente, ela pode perder um pouco o seu sentido grandioso. A plenitude é tudo. Plenitude é pleno, completo, total, totalidade. Então o Espírito Santo, ele é o quê? O Espírito da totalidade. O Espírito da plenitude. O Espírito que tudo pode. O Espírito que tudo realiza. O Espírito que tudo provoca. O Espírito que nada impede dele agir. O Espírito que está em todas as situações e realiza todas as coisas. Logo, a grande tribulação, e fomos aprendidos que o Espírito Santo vai sair, quando ele for arrebatado, levará o Espírito Santo. E é um erro terrível, que o livro de Apocalipse não fala isso não.
O livro de Apocalipse, que o Espírito Santo também vai agir nesse período de dor, trevas, perseguição e ruína. Porque a grande tribulação não é um ato humano, não é uma obra humana, não é um artifício humano, não é uma arquitetura do homem, não é um projeto do homem, não é o homem que está elaborando, gente. É Deus que vai agir, é Deus que vai implementar, é Deus que vai derramar. A grande tribulação é um ato divino e não humano. Não temos que pensar que será um período em que Satanás vai trazer repentina ruína. É Deus que vai trazer ruína. É um período de juízo. Não juízo total. Mas Deus vai começar a julgar as obras dos homens vivos. Deus vai começar a julgar o fruto da obra do homem vivo. Olha esse mundo, essa sociedade, esse sistema. Deus vai julgar o sistema. Por isso que caiu a grande Babilônia. É o sistema. Porque Deus está julgando o sistema. E Deus está julgando todos que se beneficiam desse sistema. E Deus vai julgar e punir todo mundo que se aproveita, utiliza, propaga. Todo mundo que defende, usufrui do sistema. E esse sistema não é agora. Porque quando falamos da besta, ele tem a representação dos 4 impérios anteriores a ele. Ele tem aparência de leopardo, urso e leão. Né? Que são o quê? Babilônia, Pérsia, Grécia e ele próprio, que é a besta que subiu do mar. Então é Deus punindo o homem na terra, punindo o homem no sistema dele, que ele criou. Cada vez mais o sistema está cada vez mais na mão humana. É como eles querem o mundo. O sistema é como eles querem o mundo. É como eles acham que o mundo tem que ser. É como eles contemplam o mundo como o mundo tem que agir. Então Deus vai punir o sistema. Deus vai punir a terra. Vai julgar o sistema. Vai condenar o sistema. Vai punir o sistema. Depois Deus vai punir a humanidade individualmente. O trono branco. Então o Espírito Santo, ele também é o Deus do juízo. Ó! O Espírito Santo, ele é o Deus do juízo. É o Espírito que está aqui para julgar. É o Espírito que está aqui também para estabelecer o juízo de Deus sobre o mundo e seu sistema. Mas o Espírito não é somente o Espírito contra o sistema, mas é o Espírito da igreja. Por favor, o Espírito Santo é o Espírito da igreja. Apocalipse capítulo 2, versículo 7. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito, olha só, ele está maiúscula, diz às igrejas: ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Quando você lê Apocalipse Gênesis capítulo 3, a árvore da vida foi proibida de Adão e Eva comer. E agora o Espírito Santo fala: quem vencer, aquela árvore que foi proibida, aquela árvore que foi escocultada, aquela árvore que estava protegida por uma espada reluzente, circulando-se em volta dela, para que todo mundo se aproximasse e levasse uma espadada. Era uma espada por si própria, uma espada que tinha um poder de agir. Não tinha ninguém segurando a espada, era Deus que estava segurando a espada. Pensa bem nisso. Era Deus que estava segurando a espada. Deus falou: espada anda lá e quem fizer perto manda ver. Não quero que ninguém se aproxime mais. Agora o Espírito Santo fala: vem comer da árvore que era proibida, da árvore que ficou proibida por causa do pecado. Era permitida do pecado, mas um preferiu a árvore da proibida. E aí Deus proibiu o que era permitido, Deus proíbe. E o que era proibido agora está aberto para o homem. Que confusão a gente fez com as coisas de Deus, né? Que confusão. O que era proibido ficou livre, o que era livre ficou proibido.
Mas o Espírito Santo fala, eu vou voltar a dar a vocês da árvore da vida. Eu quero comer da árvore da vida. Capítulo 2, versículo 11. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. O que vencer não receberá dano da segunda morte. Qual é a segunda morte? É o Geena. O Espírito Santo fala, você não vai para o Geena. Você não vai para o juízo. Que Espírito Santo maravilhoso. O Espírito diz à igreja. O Espírito está dizendo à igreja, igreja, eu tenho a árvore da vida para vos dar. O Espírito Santo diz à igreja, igreja, eu vos livrarei do juízo eterno que é o Geena. Oh, meu Deus do céu. Oh, que coisa linda. O juízo de Deus eterno. O castigo eterno de Deus que vai ter ranger de dente e dor eternamente. O Espírito Santo está nos livrando dela, aleluia. O Espírito Santo faz parte do livramento do juízo eterno que está previsto para toda a humanidade. Capítulo 2, versículo 17. Quem tem ouvido, ouça que o Espírito diz à igreja, ao que vencer darei de comer, eu de comer o maná escondido. Irmãos, o maná está escondido. Hã? O maná está escondido. O maná todo dia caía para Israel no deserto. Depois parou de cair. Quando eles entram na terra da promessa, a Bíblia fala que parou o maná de cair porque agora já estão na terra da promessa e podiam comer do fruto da terra. Mas o Espírito fala que um maná que está escondido. Irmãos, está escondido porque a palavra ali é guardado. Está num lugar, no reservatório à parte. Está no reservatório guardado. Há um maná que é da igreja. Um maná que era do deserto foi dado ao deserto. Um maná para a igreja está aí o Espírito Santo. Isso aqui é do meu povo. Oh, meu Deus do céu, coisa linda. O Espírito fala, este maná são aqueles que estão comigo. Este maná é para a igreja que eu sou o Espírito. Este maná é para a igreja que eu articulo, que eu administro, que eu providencio, que eu trabalho, que eu ajo. Este maná é meu. Agora guarda aí, porque eles vão ser comidos no tempo certo. Mas não é isso não. Dali uma pedra branca e na pedra um novo nome escrito. Eu não sei o nome que o Espírito Santo quer dar para mim. Mas nós vamos receber um novo nome escrito. Ninguém conhece não aquele que o recebe. Ou o Espírito Santo, ele te chama não pelo nome que você tem, mas ele te chama pelo nome que ele te deu. Irmãos, aprenda uma coisa. Dar nome na Bíblia é posse. Dar nome na Bíblia é autoridade sobre. Dar nome na Bíblia é ter domínio e controle sobre. Por isso que, quando os reis levavam alguém para o seu palácio, mudavam o nome. Ao mudar o nome, está dizendo, você agora é minha propriedade. Você agora é meu. O que está dizendo aqui é o seguinte, que quando ele me der um novo nome, é porque agora ele fala, o seu pai te deu um nome, a sua família te deu um nome. Mas eu quero dizer porque eu sou o seu Senhor, eu sou o seu dono, eu que mando em você, eu que mando em sua vida, e você agora é meu. E como sinal de que eu sou o possessor de você, eu vou te dar um novo nome. E esse nome é sinal de que agora você é meu, pertence a mim. Capítulo 2, versículo 26. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre nações. Oh, meu Deus do céu! E com vale de ferro regerá, e serão quebrados com vaso de oleiro, como também recebi de meu Pai, e dar-lhe-ei estrela da manhã. Quem tem ouvido, ouça que o Espírito diz à igreja. É Jesus, e agora, a partir de agora, é o Espírito Santo e Jesus falando. Ao mesmo tempo que fala Jesus, fala o Espírito. Quando for o Espírito fala Jesus. Por que ele está falando que é Jesus? Mas no final ele fala que é o Espírito que está falando. Então vejo vocês que a voz do Espírito e a voz de Cristo é a mesma voz. O Espírito não diz uma coisa e o Filho diz outra coisa. O Filho não dá uma ordem e o Espírito não dá outra ordem. O Espírito não dá um mandamento e o Espírito Santo dá outro mandamento. O mandamento que o Filho dá, o Espírito Santo dá. A ordem que o Espírito Santo dá, o Filho dá. As palavras que o Espírito Santo fala, o Filho também fala.
O que o Espírito Santo quer dizer para nós, o Filho também quer dizer para nós. O que o Filho determinou como princípio para nossas vidas, o Espírito Santo também determinou para nossas vidas, porque os dois são um só. E agora o Espírito e Jesus estão sendo uma voz só. Era Jesus falando e o Espírito falando. Mas agora, a partir de agora, é o Pai, é o Filho e é o Espírito falando com a igreja. E, irmãos, olha só, darei poder sobre as nações. Darei poder. O poder é para a igreja. O poder das nações será para a igreja. A igreja será o poder político no reino de Jesus. Capítulo 3, versículo 6. Vou ler o versículo 5, é claro. Ao que vencer, será vestido de vestes brancas, de maneira nenhuma arriscarei o seu nome no livro da vida. E confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos anjos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Há um testemunho de Cristo para dar sobre nós, irmãos. Há um testemunho, eu já falei isso aqui, Espírito testemunho. Há um testemunho que você dá sobre uma pessoa diante de uma situação. O tribunal é usado o quê? A voz do testemunho. Quem é ele? Ele é isso. Cadê ele? Ali, está ali. Mas aqui a voz do testemunho não é a voz de acusação. É a voz de graça, é a voz de alegria, é a voz de júbilo. É o testemunho de vitorioso. Irmãos, não vai nada. Já pensou de eu chegar assim? Aqui, ó. Daniel é valente. Eu vou dar testemunho de Daniel, vou dar testemunho do Robson, eu vou dar testemunho de você, Bernadette, eu vou dar. Não vai ter ninguém que fala. Muitas pessoas falam mal um do outro, mas um dia o Senhor Jesus dará testemunho. A última palavra sobre nós não será falando mal da gente, mas será a voz de bom testemunho. E não vai falar para anjo, não vai falar para o irmão, para a irmã, não vai falar para o dono de um prédio, não vai falar para o dono de um cartão de crédito, não vai falar para o banco, ele vai falar para o Pai Celestial. Eis aí uma pessoa idônea que eu confio e eu dou bom testemunho sobre ela. Coisa linda. Espírito Santo dando bom testemunho sobre minha vida. Mas você tem que, tem que ser vencedor, entendeu? Não contamina suas vestes, tá lá. Tem que ler o capítulo 3 todo. Eu só estou lendo a bênção. Mas tem obrigações. Versículo 12. 3:12. Ao que venceu, farei uma coluna do templo de meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele um nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus na Nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, também o meu novo nome. Olha aí, coluna do templo. Paulo fala lá em Gálatas, porque Pedro, Tiago e João, coluna da igreja. Né? Paulo fala que devemos ser o quê? Seja o quê? Coluna de bom testemunho. Coluna é firmeza. É o que segura. É o que segura a estrutura. É a parte que todo o peso está sobre ele está aguentando firme. E eu estou falando, você vai ser a coluna do novo templo. Você vai ser aquele que vai segurar, irmãos, o principal do templo. Meu Deus do céu. Quando Salomão fez um templo, ele fez 2 colunas. Não é isso? 2 colunas. Ele fez 2 colunas. Irmão, Deus nos chamou para agora sermos a coluna. O tabernáculo tinha 4 colunas principais para entrar no Santo dos Santos. Moisés fez várias colunas para segurar. Coluna é sustento. Deus falou, você vai ser o sustento do novo templo. Mas você tem obrigações também. Você tem que ler a carta de Filadélfia aqui. Não é só bênção, não. Tem obrigações também. Capítulo 3, versículo 21 e 22. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Irmãos, lembra que quando Jesus estava andando, chegou Maria e falou, Jesus, eu posso fazer um pedido? Pode. Quando tu sentar no teu trono, coloca o meu menino na tua direita ou tua esquerda.
Coloca lá. Irmãos, os caras vão pedir ajuda à mamãe. Mamãe, eu acho que Jesus não gosta muito da gente, não. Eu acho que Jesus, eu vou falar com ele. Você vai falar, vou falar, filhinho de mamãe. Hã? Filhinho de mamãe. Filhinho que precisa de chegar até Jesus. É o meu filho, olha, vou dar uma olhadinha nele aí. Olha que ele é bom menino. Aí que ele fala, olha, sentar à minha direita, a direita não pertence mais ao meu pai. Pertence ao meu pai. Mas ele está falando aqui, ó, ao que vencer, eu vou colocar ao lado, comigo no meu trono. Irmãos, que bênção Deus está dando para a igreja. Eu podia ficar aqui. Olha só as bênçãos que Deus tem para dar para a igreja. E o que a gente está olhando? Quem está preocupado? Quem está preocupado? Quem é que vai dobrar o tecido? Quem é que vai pendurar o painel? Uma briga. Quem vai pendurar o painel? Quem vai colocar o ornamento na igreja? Quem é que vai trazer o melhor café da manhã? A gente está preocupado com isso. E isso não vai deixar eu sentar no trono, não. São coisas que está aqui, ó. Você tem que viver o que está aqui. Não. Você tem que viver o que está aqui na igreja. As exigências da igreja. O Espírito Santo é o Espírito da igreja. Um terceiro aspecto do Espírito Santo. Capítulo 11, versículo 11. Depois eu volto. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles e puseram-se sobre os seus pés. E caiu grande terror sobre os que ouviram. Irmãos, há muita polêmica sobre, mais uma vez aqui Espírito de vida, mas aqui Espírito de vida aqui é o Espírito Santo. Há muita polêmica sobre as 2 testemunhas de Jerusalém. Muita polêmica quem vai ser. Vai ser Moisés e Elias. Vai ser Enoque e Elias. Irmãos, não vai ser nenhum dos dois. As 2 testemunhas futuras serão pessoas que, se já nasceram, serão. Se não nasceu, vai nascer ainda. Se já nasceram, então se prepara aí. Igual antes que já nasceu, eu não sei, mas tomara que tenha nascido. Que isso, pastor? Claro, se nasceu, está perto do meu arrebatamento. Está próximo do meu arrebatamento. E não somente ele, mas essas 2 testemunhas. E essas 2 testemunhas vão perturbar o mundo. Vão perturbar o mundo. Vão perturbar a sociedade. E aí que está o negócio. Irmãos, o Espírito Santo é que nos torna eficazes em tempo de dificuldades, em tempos de tribulações. E olha só, o Espírito Santo vai ser eficaz dizendo, não é em qualquer tribulação, não. Não é em qualquer momento difícil, não. Ele vai ser eficaz na grande tribulação. Se o Espírito Santo vai ser eficaz na grande tribulação, nós que ainda não estamos, ele também é altamente eficaz em nossas vidas. Precisamos ser cheios do Espírito. 4, capítulo 1, versículo 10. E foi arrebatado em espírito no dia do Senhor. Algumas versões dizem que foi arrebatado pelo Espírito no dia do Senhor, domingo. Eu ouvi de trás de mim uma grande voz como trombeta. Capítulo 4, versículo 2. Olha só. Esse arrebatando do Espírito aqui é o Espírito Santo arrebatando João. Capítulo 4, versículo 2. E logo foi arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e assentado no trono. Capítulo 17, versículo 3. 17, versículo 3. Olha só o que diz aqui em 17, Apocalipse 17, versículo 3. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher sentada sobre uma besta de cor de escarlata, que estava cheia de nome de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 7 chifres. Então veja você que os maiores exegetas são chamados aqui de Espírito Santo.
O Espírito Santo, capítulo 21, versículo 10. 21, versículo 10. Diz assim, ó. E levou-me em espírito a um grande alto monte. E levou-me em espírito. Mas, na verdade, me levou o Espírito. Irmãos, o Espírito levou João para ter toda a visão. É o Espírito da visão. É o Espírito da revelação. O livro de Apocalipse, ele é uma dádiva de Deus para a igreja por meio do Espírito Santo, usando o servo dele, João. Então, o livro de Apocalipse é inspirado pelo Espírito Santo, porque ele leva para ter visão e manda escrever. Ele leva para ter visão e manda registrar. Ele leva para ter visão e manda entrar em detalhes, porque o Espírito Santo é o Espírito da profecia. Profecia. Apocalipse 14, versículo 12 e 13. Diz assim, ó. Aqui está a paciência dos santos que estão os que guardam o mandamento de Deus e a fé em Cristo. E ouvi uma voz do céu que me dizia, escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem de seus trabalhos e as suas obras os sigam. Irmãos, na grande tribulação vai morrer santo. Vai morrer servo de Deus. Por causa da perseguição. Vejam bem, Deus está julgando o sistema. E o sistema vai perseguir quem? Os servos de Deus. E aí, morre o servo de Deus, fica todo mundo revoltado. Deus leva o servo de Deus, fica todo mundo como é que Deus faz uma coisa dessa? Que Deus é esse? Ora, a minha vida e minha morte pertencem ao Senhor. E aqui o Espírito Santo, ele vê a pessoa sendo mortos. Mas a Bíblia fala que o Espírito, ele está, eles sofreram por amor de Cristo, sofreram por amor do Evangelho, sofreram porque foram fiéis à palavra. E agora o Espírito está guardando para descansar. É o Espírito que o reserva, que os protege. Irmãos, a nossa vida pós-morte, ela é guardada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo protege as nossas vidas pós-morte. Que coisa linda. Eu não tenho que temer, porque o Espírito Santo, quando eu morrer, está lá, me guardando, me levando. Apocalipse 19, versículo 10. E lancei-me aos seus pés para o adorar. Ele me disse, olha, não faças tal. Sou teu conservo e de teus irmãos que têm testemunho de Jesus Cristo. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é Espírito de profecia. O Espírito Santo é o Espírito Santo de profecia. Irmão, o livro de Apocalipse, ele é um livro profético, porque o Espírito Santo, ele inspirou João a escrever este livro de uma maneira profética. O Espírito Santo inspirou João a escrever as profecias que a igreja é guardiã. A igreja é guardiã das profecias de Deus. A nação de Israel, ela está suspensa. As profecias que Deus fez em Israel, elas estão suspensas. Porque quem é o guardião é Israel. Enquanto Israel não se tornar a nação de Deus, as profecias estão ali suspensas. Mas há as profecias da igreja, que a igreja é guardiã. A igreja é guardiã das profecias do Apocalipse. Porque o espírito de profecia é o espírito que está sobre a igreja. E um dos dons do espírito é dom de profecia. Um dos ministérios do espírito é o espírito de profecia, é o ministério de profecia. Então o Espírito Santo ele é o espírito do dom da profecia. Ele é o espírito do ministério da profecia. E ele é o espírito do livro da profecia. Todos eles pertencem à igreja. O testemunho de Jesus confirma que tudo que Jesus disse está confirmado pela profecia. Ou seja, todas as palavras de Jesus são verdadeiras. O Espírito Santo não vai consertar os evangelhos. Olha, vamos consertar algumas coisas que foi escrito aqui. Vamos consertar algumas coisas que foi dito ali meio errado. Eu estava estudando para falar sobre o nascimento de Jesus na Páscoa. Eu estava lendo um livro.
E um livro está falando que todas aquelas profecias, todas aquelas citações em Mateus foram colocadas após Mateus ter escrito. Falei, não aguento essas coisas não. Eu não aguento essas coisas. Irmãos, o Espírito Santo é o inspirador das Escrituras. Ele é o inspirador da profecia. A igreja é um povo profético. As boas novas do Evangelho é a mensagem profética da igreja. Tem gente, como eu quero profetizar. Traga o Evangelho, porque o Evangelho é uma profecia. Anuncie o Evangelho, porque o Evangelho é uma profecia. Fala de Jesus, morreu na cruz do Calvário, nossos pecados e ressuscitou. Isso é uma profecia. Fala que a igreja tem uma esperança de glória. Isso é uma profecia. O Evangelho é a mensagem profética da igreja. Para terminar. Apocalipse 22, versículo 17. O Espírito e a esposa dizem, vem. Agora veja só. Preste bem atenção. Quando você lê, falando para a igreja, é Jesus e o Espírito falando para a igreja. Quando você vê, mandando escrever as profecias, é o Espírito de profecia mandando João escrever. Mas quando ele fala, a igreja fala junto com o Espírito. Agora, quem fala primeiro? A igreja ou o Espírito? O Espírito e a esposa dizem, vem. Quem fala primeiro é o Espírito, a igreja responde. A igreja ecoa. A igreja é o eco. A igreja é a mímica. A igreja, ela vai repetir. A igreja vai fazer a mímica. A igreja, ela vai fazer, é igual aqueles caras que tem um bonequinho, né? Que solta o som, né? Na verdade, a voz dele, quebra a boca, é o boneco. Assim somos nós. O ventríloco, é isso mesmo. Fiquei o dia todo tentando guardar esse negócio aí. É o ventríloco. Ele é o que, irmãos, a igreja, o Espírito é o ventrículo. Ele fala. Você não vê sua boca, você não vê a sua boca mexendo. Você vê a boca da igreja falando. Você pensa que a igreja está falando, mas quem está falando é o Espírito. A igreja repete o que o Espírito fala. A igreja diz o que o Espírito disse. A igreja proclama o que o Espírito proclama. A igreja anuncia o que o Espírito anuncia. Porque quem fala é o Espírito Santo. Toda verdadeira palavra é inspirada pelo Espírito Santo. Todo grande evangelho é um evangelho do Espírito Santo. Toda grande pregação é pregação do Espírito Santo. A igreja que prega o que a voz do Espírito falou é a igreja verdadeira. A igreja verdadeira não é a voz autônoma. A igreja verdadeira não é a igreja que é independente. A igreja verdadeira não é a igreja que ela é por si só. A verdadeira igreja, ela repete o que o Espírito fala. O Espírito fala, ela fala. O Espírito diz e ela diz. O Espírito Santo proclama, ela proclama. Então o Espírito fala, vem, a igreja fala, vem. A igreja tem que estar em união com o Espírito para falar. A igreja não pode falar independente de si, ela não tem voz. É minha voz, agora é minha vez de falar. A igreja não tem vez de falar. Quem fala é o Espírito, a igreja só repete. Nós somos o eco da voz do Espírito Santo. Aleluia. O Espírito Santo inspira a mensagem. O Espírito Santo, ele é o Espírito da profecia. E o Espírito Santo, ele é o Espírito do Evangelho. O maior Evangelho não é o Evangelho que a igreja prega. O maior Evangelho é o Evangelho que o Espírito prega por meio da igreja. Sejamos inspirados pelo Espírito. Que possamos nossas palavras virem totalmente do Espírito. O que o Espírito quer falar? Isso eu vou falar. O que o Espírito quer dizer? É isso que eu vou dizer. O que o Espírito quer nos anunciar? É isso que eu vou anunciar. O mundo precisa ouvir não a voz da igreja, mas a voz do Espírito que a igreja fala. O mundo precisa ouvir o Evangelho, não do Evangelho da igreja, mas o Evangelho do Espírito que fala por meio da igreja. O mundo precisa da manifestação do poder de Deus, não o poder da igreja, mas do poder do Espírito por meio da igreja. Oh, aleluia, que o Espírito Santo fale em nossas vidas. Que fale na sua vida. Seja você um papagaio do Espírito Santo. Seja você deixe o Espírito Santo ser o ventrículo da sua vida. Que ele fale. Eu não tenho nada para dizer. Eu não tenho nada para falar. Eu não tenho nada para proclamar. Eu só tenho
maldição, só tenho ira, raiva, eu só tenho pecado, só tenho besteira para falar. Eu só tenho bobagem para falar. Se eu falar, só vou falar bobagem. Não vou falar nada com nada. Mas quando o Espírito Santo fala, eu sei que vou falar. Quando o Espírito Santo fala, eu sei o que eu tenho que dizer. Quando o Espírito Santo fala, eu sei que eu tenho que proclamar. Porque Ele é o Senhor da minha voz, Ele é o Senhor das minhas palavras, Ele é o Senhor daquilo que eu quero dizer. Que a voz dessa igreja seja a voz do Espírito Santo. Que a igreja dessa igreja, ela seja a igreja que proclama e fala o que o Espírito Santo está proclamando. Pai Celestial, nos agradecemos por Tua palavra, que o Espírito Santo fala neste lugar. Senhor, não sabemos como falar, como resolver, como entrar em situações, como resolvermos, Senhor, com palavras darmos, Senhor, para situações. Mas o Espírito Santo vai nos ensinar, vai nos encher, vai nos fortalecer. E nós vamos aprender a falar a Tua palavra em nome de Jesus. É uma coisa gostosa, maravilhosa. Vamos ficar de pé, estendo suas mãos, né? Que a graça do Senhor Jesus, o eterno amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo que ama e aguarda a vinda do Senhor Jesus. E toda a igreja diz, amém. Está encerrado o culto em nome de Jesus.